Neste episódio do programa Cubatão e Sua Gente, você vai conhecer a linda história do arquiteto e urbanista Rubens Brito. Ainda muito jovem e estudioso, buscou conhecimento e leu muitos livros. E após uma vida dedicada ao funcionalismo público, se preparou para um novo desafio, o mundo das terapias, e se formou em facilitador de barra de axis. Começa a partir de agora o Cubatão e Sua Gente, aqui pela sua TV Câmara Cubatão. Bom, já estou do lado do nosso convidado super especial hoje do nosso programa Cubatão e Sua Gente. Rubens Brito, seja bem-vindo, obrigado por ter aceito o nosso convite. Você que já é uma pessoa já de casa, né, Rubens? Agora nós estamos aí repaginando o programa e mais uma vez trazendo novidades. E você é o nosso convidado novamente porque tem atualização, tem muita coisa importante para contar pra gente. Seja bem-vindo, viu, Rubens? Obrigado, Michael. Obrigado à TV Câmara por ter aberto esse espaço novamente. Está levando essa informação dessa terapia tão importante que tem ajudado a mudar a vida das pessoas, né? Então agradeço toda a equipe da TV Câmara, né, de Cubatão, esse carinho, né, essa prestatividade de estar levando para a comunidade, né, essas informações fundamentais para a saúde e o bem-estar das pessoas. O Rubens vai contar para a gente um pouquinho dessa história muito bacana de vida dele. E depois sobre barra de axis, sobre várias terapias que são importantes aí para o dia a dia, a vida das pessoas, ainda mais depois de uma pandemia. Mas nós vamos chegar lá daqui a pouco. Rubens, antes a galera quer conhecer um pouquinho de quem é o Rubens, né? O jovem, a criança, como é que foi a sua infância, para depois a gente ir trabalhando esse crescimento todo e se tornou uma pessoa tão essencial e importante para Cubatão. Perfeito, Michael. Minha família são famílias de nordestinos, né, que vieram cedo para Cubatão. Meu pai de Alagoas, a minha mãe de Pernambuco. Meu pai veio para Cubatão em busca, né, de trabalho, de desenvolvimento para a própria família e veio muito cedo para o Parque Industrial, né, onde galgou carreira no Parque Industrial, na parte de tubulação industrial, né, fez todo um trabalho, se aposentou e criou, né, os filhos, né, instituiu a família aqui em Cubatão. Nós moramos há muitos anos na Vila Nova, lá em Cubatão, né? E aqui nós firmamos a nossa vida, né? Eu, desde garoto, eu sempre tive curiosidade e sempre gostei de conversar e de ouvir muito, né? Principalmente ouvir. Isso chamava a minha atenção, né? Essa questão de ouvir. Ainda que tenha trilhado para a carreira de arquitetura, na minha mente sempre tinha um desejo de trabalhar com algo ligado ao ser humano, mais voltado para fazer algo, né, na área psicológica do ser humano. Mas você herdou de quem esse ouvir? Tem da família, mãe, pai, ou foi seu mesmo? Como é que na verdade foi algo que eu descobri, né, comigo mesmo, através das leituras de livros, né? Eu gostava muito de livro de psicologia, livro de autoajuda e com essa busca, né, com essa leitura, essa busca, eu fui me integrando mais nessa área de neurociências, né? Então eu comecei a cada vez mais buscar, cada vez mais gostar dessa área de neurociências. Isso ficou dentro de mim, essa curiosidade, né? Ainda ali criança, ainda jovem? De jovem, né? Já na juventude, né? Mas a criança, como é que era? Criança eu era muito na minha, eu era muito calado, introspectivo, né? Não era aquela criança espalhafatosa que gostava de trabalho, não dava muito trabalho. Eu era muito na minha, muito calado. Aliás, os professores ficavam curiosos porque a molecada era terrível, né? Brincava, tinha aquelas maldade de criança e tal. E na reunião de pais, a preocupação do professor de falar para minha mãe, né? Falava para minha mãe, poxa, será que seu filho tem algum problema? E minha mãe ficava preocupada, e falava, mas por quê, né? Não, é o contrário das crianças. Uma fila de mãe reclamando, né? Que eu ouvi reclamações e a outra reclamando que ele não fala. Será que ele não tem algum problema, né? Que ele é muito quieto, ele é muito na dele, E a minha mãe falava isso, né, pro meu pai e tal. Não, o Rubens, é o jeito dele, é a maneira dele, né, conviver com as outras crianças e tal.
E isso eu fui me descobrindo, fui crescendo, descobrindo essa coisa interior, essa coisa de ouvir mais do que falar. E fui me identificando buscando, na verdade, uma área ligada à psicologia. Mas não era bem a psicologia que eu queria algo mais direto, que trouxesse resultado mais direto. Mas o Rubens jovem imaginava isso? Porque aí você foi crescendo ali da criança e você ficando jovem. E aí, sua juventude, como é que foi? Foi um processo também ainda de busca. Sempre tranquilinho, a mesma coisa, não mudou nada. Sim. Mas sempre se interessando por livros ainda jovem. Ali. Sim. Ainda me envolvia muito, ainda buscava muito nos livros. Mas aí na juventude, o que ocorre? Eu acabei migrando para o lado da arquitetura e do urbanismo, os projetos, né? Eu entrei na prefeitura em 85, né? E aí eu buscava uma área para trabalhar e fui fazer o curso, né, de desenho arquitetônico em São Paulo. Isso com quantos anos? Isso na faixa dos 29, 28, 29 anos. Decidido a fazer arquitetura, fiz o desenho de arquitetura, gostei e me aprofundei. Depois fui fazer a faculdade de arquitetura em Mogi das Cruzes, me formei arquiteto, né? Trabalhei durante muitos anos na prefeitura como arquiteto, aposentei o ano passado, em julho do ano passado. Mas sempre com aquele desejo de fazer alguma coisa a mais, faltava alguma coisa, né? E nessa busca, né, para preencher essa lacuna, eu conversando com um colega no interior e tudo, e ele já tinha conhecimento da barra de axis no Brasil, que estava chegando, e eu falava desse lado meu humano, que eu falava, poxa, eu queria trabalhar com o ser humano, eu queria ouvir, mais ou menos na linha do psicólogo, mas eu não queria ficar muito tempo na terapia com a pessoa, eu queria alguma coisa rápida. E até então você nunca tinha ouvido falar de barra de axis? Não, até então não conhecia barra de axis, não tinha ouvido falar. Mas tinha esse interesse de alguma... Conversando com teu amigo ali. Com meu amigo, ele falando e tal, eu falei assim, aí ele falou assim, poxa, você já ouviu falar de barra de axis? Eu falei assim, não, nunca ouvi falar. Ele falou, pô, dá uma olhadinha, busca lá no site, lá no Google, lá, a entrevista do Gary Douglas. Eu falei, Gary Douglas? Aí eu fui lá, procurando, achei. Comecei a ler a respeito e tal, vi alguma entrevista. E aí eu achei fantástico, assim, aquelas primeiras introduções abria para mim uma curiosidade de um direcionamento. Eu encontrei ali um direcionamento, eu falei, opa, isso aqui tem a ver com o que eu quero, é isso. Um primeiro contato ali. Primeiro contato ali e tudo. Aí o que acontece? Comecei uma busca por barra de axis. Na minha cabeça ficava barra de axis, na minha mente barra de axis. E até então, para quem está nos assistindo, esse vídeo você assistiu, de quem era e quem é ele, tão importante que é para a barra de axis também, para a galera entender. Então, o Gary Douglas, ele é o fundador de barra de axis, aquele que iniciou... Descobridor de tudo. Ele estava na pesquisa, né, a respeito do mapeamento do subconsciente, e ele junto com o Dr. Deer, né? Dr. Deer é um outro jovem que se aliou a ele. Na verdade, assim, a nossa mente ela é dividida em consciente e subconsciente. Na verdade, aonde está o armazenamento de todas as informações está no subconsciente. Que a gente brinca, até fala que é o porão da nossa casa. Onde está outra camada. É outra camada mais profunda. Certo. Onde está guardado tudo aquelas informações, aqueles traumas de infância, aquelas fobias, aqueles medos que a gente, no consciente, não tem ideia de que a gente tenha. Olha aí. Às vezes você fala para a pessoa, não, isso é medo. Não, mas eu não tenho medo. Ele fala que ele tem medo. Você é um cara corajoso. Mas no momento que ele vai enfrentar alguma situação que exige coragem e determinação, ativa aquele medo, e aí tem um gatilho que desarma ele. Tem um ponto no subconsciente que faz uma trama ali e ele deixa de encarar aquela situação, ele deixa de enfrentar aquela automático situação. isso. É automático. E é inconsciente. Quer dizer, você não tem ideia disso, né? E não tem um controle também. Não tem um controle. Geralmente ele se manifesta numa situação de enfrentamento, numa situação que ele precisa colocar à prova uma determinação, uma coragem dele. Falar em público, por exemplo.
né? Sim. É um desafio para muita Gente gente. que trava. Trava na hora, né? Às vezes um relacionamento, a pessoa tem insegurança no relacionamento, né? Às vezes medo de uma entrevista de trabalho, Sim. né? Aquela autoestima dele está um pouco abaixo, ele está um pouco debilitado em alguma área e aquilo ali vai levar ele a um determinado fracasso. E ele estava estudando isso? Ele estava estudando esses comportamentos do cérebro, essas áreas do cérebro, e na verdade, como não teria como abrir o cérebro, não tem como você abrir o cérebro e ir lá fazer um teste, né? Aí ele estava descobrindo alguma forma dele acessar, atingir essas áreas. Aí o que ele fez? Ele mapeou as áreas do cérebro, tá? Ele mapeou as várias áreas do cérebro e ele conseguiu identificar nessas áreas do cérebro a área da comunicação, a área do dinheiro, né? A área do relacionamento afetivo, dos afetos, a área dos sonhos e das esperanças, porque muita gente perdeu o sonho já, perdeu a esperança, tá? Sem motivação. Então ele conseguiu identificar e mapear. São pontinhos ali. São vários pontos, né? Dentro do cérebro. E aí o que acontece? Através dos estudos ele percebeu que a gente tem neurotransmissores, que são pontos do cérebro que se comunicam um com o outro, é um sistema elétrico, né? Ele tem uma energia própria, por isso que a gente tem um pleno funcionamento, e ele conseguiu identificar que ele conseguiria atingir esses pontos através da energia, da energia das mãos, porque nós temos energia na ponta dos dedos, tanto é que se tiver um furinho aqui, você sente, tem uma hipersensibilidade na ponta do dedo. Então, ele percebeu que ao toque neural, que é chamado, uma pequena pressão naquela determinada área do cérebro, ele conseguia transferir uma carga energética e desobstruir paulatinamente aqueles pontos. Então, imagina arquivos de memória sobrecarregados que são paulatinamente diluídos. Aquelas crenças, aquelas fobias, aquelas dificuldades de entendimento. E aí, ao você diminuir essas áreas, você consegue uma neuroplasticidade, ou seja, teu cérebro ganha uma expansão, um alívio. Entendi. Então você aliviou aquela área, você melhora a tua calma, você melhora teu sono, melhora a tua concentração, teu foco, a tua produtividade melhora, porque aquela área está mais tranquila. Isso através da mão ali, dos toques dedos. neurais, dos dedos. Interessante. Ele Então, descobriu isso. Ele descobriu isso e começou a desenvolver essa técnica, né? Começou a trabalhar com isso e começou a perceber os resultados maravilhosos que aquilo estava trazendo, né? Assim, para se ter uma ideia, vou citar um caso assim bem específico aqui que eu atendi. Uma pessoa, ela tinha um problema muito grande de medo, a síndrome do medo, Pânico. do pânico, síndrome do pânico. E aí ela pegou e veio aqui me procurar, pedir ajuda. E aí eu falei para ela, vamos trabalhar isso, vamos trabalhar. Ela estava sem dirigir há 2 anos, tinha largado já, não podia dirigir, não conseguia dirigir. E aí nós fomos trabalhar com barras com ela. Primeira sessão, normal, ela sentiu algumas coisas e tudo. Na terceira sessão, ela sentiu uma queimação assim do lado direito. Depois ela me falou, olha, eu senti uma leve queimação do lado direito. Isso pós a terapia. Certo. Aí eu falei, interessante. Ela falou assim, eu senti a queimação e eu tive uma lembrança na minha vida. Falei, lembrança do quê? Falou, eu lembrei que eu tive uma queimadura quando eu era pequeno, acho que eu tinha 9 anos de idade, 8, 9 anos de idade. Estava do lado do fogão com a minha mãe e a chaleira caiu. Não sei o que aconteceu, a chaleira caiu e bateu no meu braço, queimou com um café quente. Minha mãe brigou comigo e eu senti isso de novo aqui na sessão. Eu falei, interessante, né? Você trouxe uma memória que estava aí guardada, provavelmente estava te trazendo algum problema. Que bom! Ela foi embora,
De uma semana depois ela voltou super feliz, alegre, né, assobiando. Eu falei, poxa, o que aconteceu? Uma nova pessoa. Você ali. viu um passarinho verde e tal? Ela falou, você não sabe o que aconteceu. Eu falei, me conta, quero saber. Falou, nós fomos no aniversário, com meu marido e tal, acabou lá a festa, eu falei, me dá a chave do carro, vou dirigir. Olha só. Aí ele falou, mas como você vai dirigir? Você está 2 anos que você não dirige, você está com problema aí, está tomando um remédio? Não, vou dirigir, pegou a chave do carro, ligou, voltou a dirigir. Daquele dia em diante ela voltou a dirigir normalmente, reduziu aquela carga, aquela pressão que ela tinha e melhorou a condição de vida dela. Qual seja, aquela área estava obstruída, aquela área estava com aquele trauma, e aquele trauma era um dos geradores dessa síndrome do pânico. E ela devia ter passado aí por vários, né, tratamentos Sim, e tudo mais, sim. medicamentos, mas foi Tinha. através de uma terapia que Terapia de barra de você axis. teve. E você também não sabia dessa história, né? Não. E nós vamos contar no segundo bloco, porque uma coisa legal também pra gente contar, falar é sobre isso, né? Alguns detalhes que as pessoas vão descobrir, né? Vão comentar e também como é que é o processo. Quando a pessoa chega aqui, o que ela fala pra você, como é que você identifica, tá bom? Perfeito. Nós vamos para o intervalo e já voltamos com o programa Cubatão e Sua Gente. Bom, voltamos com o segundo bloco do Cubatão e Sua Gente, hoje com Rubens Brito, que estava contando ali no primeiro bloco um pouquinho da sua história e como tudo nasceu, né? Essa barra de axis, essas terapias que vem transformando a vida das pessoas e talvez você não conheça de perto e tão próximo. Esse é o papel hoje. A gente está mostrando para você, através do programa, terapias que vão te ajudar com certeza. E Rubens, você estava comentando dessa pessoa. Você vê que já foi transformada ali, né? Uma dorzinha e tudo mais no braço, né? Uma lembrança, né? Mas a pessoa que chega aqui, Rubens, e como é que ela, por exemplo, ela procurou a barra de axis? Acho que muita gente não conhece barra de axis, né? Mas a pessoa que sentiu que, eu quero fazer, quero entender como é que é. Ela chega aqui, como é que você vai ouvir essa pessoa? Você vai descobrir alguns pontos, as pessoas contam tudo ou ela não precisa? Como é que é o processo? Então, o processo de barras, ele é completamente diferente de qualquer outro processo, né? Um processo, por exemplo, consultório psicológico, que a pessoa entra no consultório falando do seu problema, desabafando e tal. Não funciona dessa forma, em barra de axis. Ainda que algumas pessoas queiram conversar comigo, queiram falar do seu problema, da sua vida, tudo bem. Faz parte também da terapia, mas não é o foco de barras. Barras, assim, independente de eu saber ou não o teu problema ou o problema da pessoa, a pessoa vai deitar aqui e eu vou iniciar a terapia direto com ela. Logicamente, eu não levo direto a pessoa para a maca. Eu consegui criar um plus junto com a terapia de barras. O que seria esse plus? Seria? A pessoa entra, ela senta ali, tem um escalda-pés que eu faço para a pessoa, né, com a banheirinha e tal, um sais com calêndula ou outro tipo de erva calmante, relaxante, é colocado ali na água quente, a pessoa fica ali com os pés ali relaxando, primeiro alguns minutos. Eu tenho os óleos essenciais de lavanda, tenho óleos essenciais de alecrim, né, óleos que são próprios para relaxamento. E aí é aplicado um óleo essencial atrás da orelha. Em alguns casos, quando é ansiedade muito grande, a pessoa cheira, né, aspira o óleo essencial, porque vai direto para o cérebro. O óleo essencial, ele é um tipo de componente diferente de um comprimido, um remédio que vai demorar 2 horas às vezes para fazer efeito. O óleo, em fração de segundos, ele faz efeito na pessoa. Um óleo de qualidade, exatamente. Que você encontra. Bem referenciado, um óleo de qualidade, né? Que são óleos que são produzidos em fazendas agroecológicas, porque tem um tratamento específico, tem um cuidado com a planta. Esse óleo que você compra aí é um óleo totalmente artificial, né? Sim. E esse que você está falando é um da flor, da folha e tudo mais. Vem direto da fazenda, né? A gente tem certificado, então isso é muito importante, né? Você
usar óleos, né, credenciados, né, confiáveis. Então, após o escaldapés, o uso do óleo e tal, por alguns instantes, a pessoa vem para a maca. Certo. E aqui na maca ela deita, né? Com também que foi complementar uma terapia complementar, que é a cromoterapia, que é a terapia das cores. Cada cor ela tem uma função, né? De transformação, de força. Na parte, a gente percebe, essa aqui, por exemplo, magenta, é de transformação, mudança na parte mental, né? E cardíaco, na área cardíaca. E na área dos pés é força, para aumentar a força, que é a articulação que a gente usa muito. Então, após essa sessão, né, que é na faixa de 45, 50 minutos, sessão de barras, certo. a pessoa, aí eu vou trazendo a pessoa de volta, porque na maioria das vezes a pessoa tem aquele relaxamento profundo. Eu sei porque eu já fiz, né? É verdade. E aí ela fica ali, né? Você deixar ela... Você sai, né? ali, parece que você tomou soro e não consegue descer. Não é à toa que você fala, espera um pouquinho antes de descer. Porque assim, as pessoas não acreditam, né? A princípio, né, todo mundo fala, não acontece nada, é só pontos da mão ali, não vai acontecer nada. Mas de fato, quando você faz a primeira ali, você vê uma transformação. Você sai ali zen, né? Sim, sim. E aí a pessoa vai retomando, vou chamando a pessoa, com um toquinho leve, ela vai retomando, ela volta, fica sentada um tempo por causa da circulação sanguínea. E aí daí ela geralmente fala para mim alguma experiência, né? Que ela, poxa, senti, foi muito rápido, várias cenas passando na minha cabeça, eu lembrei de tal situação, né? Algumas não falam nada, mas elas conseguem externar a leveza que ela teve. O corpo dela ficou muito leve, a mente muito tranquila. Então sempre tem um feedback muito positivo das pessoas, né? E em relação a transformações, tem vários casos, mas eu vou tentar resumir por causa da questão do nosso Rubens, tempo, só né? rapidamente, quando a gente falou sobre, você falou ali de 40 a 50 minutos, para você que está para entender também, você que está em casa, a pessoa está ali, você está fazendo todo o processo do atendimento. A pessoa está em outro lugar ali, ela já está descansando, mas você está ali esse tempo todo trabalhando os pontos. Os pontos, os 32 pontos do cérebro, Olha né? aí. São 32 áreas que são trabalhadas, né? E detalhe, a pessoa ela não sai dessa consciência. Ela fica aqui, ela está consciente, porém ela está relaxada. E quando você dorme, ele está trabalhando. Exatamente, o tempo todo. Acredite. E aí ela está consciente. Então tem várias pessoas que falam assim, nossa, eu estava sentindo meu corpo assim flutuar, mas eu estava percebendo que eu estava aqui. Eu não estava fora daqui, né? Que é uma grande preocupação das pessoas. Pô, eu vou lá, né? Vou sair desse viagem mundo e tal. Não. Ela fica consciente o tempo todo. Então ela a gente percebe que a gente está sobre cuidados. Né? A gente só não acorda ali, e é isso que é o bom, né? Que tá esse legal. Processo todo. Então, tanto a barra de Axis como o facelift, né? Que é uma outra terapia energética também, de rejuvenescimento facial, que proporciona, né, às pessoas, né, tanto mulheres quanto homens, o rejuvenescimento facial, né? Te dá uma transformação sem utilização de agulha nem medicamento injetável. Detalhe. É tudo feito... Que virou uma moda aí, né? Na internet, exatamente. Mas pode ser feito através também de uma... Com a terapia energética, de facelift. Fala pra Facelift é trabalhado também em vários pontos, né? Do rosto da pessoa, né? Porque o que acontece? Por conta de julgamentos, de ressentimentos que a pessoa fica, vai formando esses traços e linhas do rosto, né? Marcas. As marcas do tempo, né? E vai ficando ali, vai deixando latente. A terapia de facelift, ela trabalha toda a parte energética, trazendo a tua energia do teu interior para o exterior, ativando as células que não estão mortas, né? Aquelas células que não estão em pleno funcionamento. Então você dá uma carga, né, para essas células. Olha a energia novamente. Você vai reativando esses pontos do rosto. Você vai refazendo essas áreas do rosto, né? Então são vários movimentos energéticos que são feitos no rosto da pessoa, na face, né, aqui atrás da orelha, puxando, né, trazendo toda essa energia. E aí a pessoa vai voltando, ela vai retomando uma imagem, né,
mais interessante, o rosto mais liso, né? Paulatinamente. Logicamente que não é uma sessão que a pessoa vai sair, na plástica, né? Não é assim. Esticadinho. São 20 sessões, né, consecutivas, para que você tenha um resultado mais permanente da sua pele. Mas não tem uso de agulha, não tem medicamento injetável. Essa é a grande vantagem quando você fala de facelift, né? Que é uma terapia que é muito utilizada lá fora, nos Estados Unidos, na Europa, e que no Brasil ainda está se difundindo muito, bastante. E o legal é que você tem essas imagens, né? Você sempre faz isso, né? O antes e o depois da pessoa, né? Porque também é uma coisa que a pessoa também não acredita, né? As pessoas nunca acreditam em nada, é muito difícil nesse mundo. Mas aí as terapias vêm para mostrar isso, né? O quanto vou mostrar para você. Então você tira ali a primeira foto e depois da última sessão, o quanto no foi... No final e a diferença mostra esse processo todinho. E é incrível o quanto muda, né? Sim, tem uma mudança assim drástica, né? A pessoa fala, nossa, né? Como que eu precisava, né? Que diferença que está fazendo, que me fez aqui. E até a autoestima da pessoa melhora. E o detalhe é que o facelift, como ele trabalha com a questão energética, ele acaba trazendo, melhorando a questão emocional da pessoa, né? Por alguma razão ele está meio debilitado, ele não está acreditando, está faltando aquela motivação, e depois da sessão ele fala, nossa, estou até me sentindo melhor. Me trouxe assim um novo ânimo, né? Meu emocional deu uma equilibrada. Então ele trabalha essa questão emocional também. Então é uma terapia muito boa, muito interessante, né? De um resultado muito eficaz, né? Então a pessoa está ali no Barra de Axis, que é um outro, né, processo, uma outra bom para você entender também. A parte de ansiedade, parte de depressão, ou até mesmo parte... Porque barras não é específico só para quem tem um problema. Ao contrário, é para você se prevenir do problema, é preventivo, porque você estando com a mente boa, né, aquela história, mente são, corpo são, né? Então você estando com a mente proativa, com mais otimismo, mais motivação, você vai evitar doenças, ele vai aumentar o teu sistema imunológico, que, aliás, foi um problema sério na pandemia, né, que é a baixa do sistema imunológico, e com as barras você tem um aumento do sistema, você coloca o sistema em plenitude. O ideal era que, né, porque a gente só procura médico quando a gente está doente, né, teria que fazer esses exames e tudo mais, falando normalmente para uma pessoa que segue, né, na vida ali de procurar médico. A terapia é isso, eu deveria procurar, eu estou bem mesmo, até para manter, mas como a gente sabe que a população, né, na correria não consegue, então a Barra de Axis é isso. Eu procuro, as pessoas estão procurando médico só quando vem a dor, e estão procurando a Barra para isso, mas ela tem transformado, né, a vida das pessoas, e eu imagino que você deve ter várias histórias como uma dessas que você contou, e como é que é o processo? São quantas sessões da Barra de Axis e são quantas do Face? Então, da Barra de Axis, no mínimo, são 10 sessões para você obter um resultado bastante favorável. E são sequências, né? Sequenciais. Uma vez por semana. Uma vez por semana, se a pessoa, dependendo da situação, a pessoa, não, quer um resultado mais rápido. Então faz essa 2 vezes por semana, entendeu? Logicamente, se a pessoa está num estado crítico, que a gente procura no começo do problema, né? Ou até antes do problema, como você bem falou. Agora, às vezes, existem pessoas que vêm em estado crítico aqui, de depressão e tal, poxa, preciso, peraí, né? Imediato. A gente não consegue mágica, né? Então ele está fazendo acompanhamento com um psiquiatra, está tomando medicamento. Ele vai continuar tomando seu medicamento e vai fazer a barra complementar. Não vai deixar de tomar o seu medicamento, ele continua com o médico lá. Mas o ideal em condições naturais são 10 sessões que você faz, um pacote de 10 sessões, você já vai começar a sentir uma melhora, uma diferença muito grande na sua vida. Nos vários setores. E ela faz essas sessões durante uma vez no ano, ou a cada 2 anos, ou não tem, de acordo com o seu processo de cada pessoa, né? O ideal é a pessoa fazer a manutenção, né? Esse que é o ideal. Você fez 10 sessões, já deu aquela liberada, aí você faz por mês, 2, 3 sessões por mês, depois vai diminuindo para 2, depois você vai fazendo, né, a cada mês pelo menos uma sessão. Para quê? Você vai mantendo aquele equilíbrio mental, aquela harmonia.
que a mente da gente é igual o corpo, né? Todo dia tem informação, É? todo dia acontece coisa, né? E você se alimenta e teu corpo precisa de exercício o tempo todo para você manter em forma. A mente, você precisa mesma trabalhar coisa. ela. A manutenção do carro tem que ser, Exatamente. feita, senão... A gente está tendo muito problema, por exemplo, né, de problema neurológico, né? Ansiedade, depressão, processos de medo e tudo. O que é? O acúmulo. A pessoa, ela entra num problema, ela não procura ajuda, ela vai convivendo, aprendendo a conviver com o problema vai aumentando, e aí só depois, quando ela chega numa situação drástica, ela vai procurar socorro, procurar ajuda. É um erro isso, né? Então, antes de você ter o problema, busque a ajuda, faça, né, uma terapia, busque um equilíbrio mental, né, esteja em harmonia, né, com você, com o outro, com a natureza. Para isso, você precisa das terapias alternativas, né, complementares. O uso de óleo, o uso de uma essência em casa, isso aí vai te favorecer, vai favorecer o seu ambiente, né, o ambiente que você está. Então, o propósito é esse, é trazer mais saúde, né? Nós vivemos um período difícil da pandemia e desgastou muito as pessoas, o ser humano de modo geral. Nós perdemos muitas vitaminas e sais minerais para poder combater, né? O zinco, por exemplo, nós perdemos muito zinco do corpo. Isso já falando um pouquinho dos estudos de ortomolecular que eu também estou fazendo, mas que me ajuda muito, né? E dá suporte também nas barras. Por exemplo, a perda de zinco, por quê? Porque as pessoas estavam procurando combater o estresse. Quando você procura combater o estresse, você busca muito zinco de alguma área. Olha aí. Por exemplo, a área digestiva, você está puxando o zinco de lá para o teu cérebro e está faltando zinco em alguma parte. Isso vai te causar algum problema, né? Então, o que acontece? Você precisa ter essa harmonia, esse equilíbrio mental, para quê? Para que você, através dos alimentos que você consome, você tenha uma melhor eficácia da absorção desses elementos químicos no teu corpo. E proteínas. Porque, de repente, você está comendo coisas ali com proteína, mas você não está equilibrado. O seu organismo ele não está respondendo, a máquina não está respondendo. Então, você está perdendo toda a vitamina que está ingerindo. É mais uma prova que a nossa saúde mental ela melhora o corpo inteiro, né? Exatamente. E se você pode fazer algo que não seja tão agressivo ao seu corpo, né? Um processo de remédios, isso é incrível, é um resultado, como a gente está falando sobre a barra de Axe e outros tratamentos, que transformam a vida sem remédios, sem medicamentos, né? Sim. É lógico, como você falou, quem faz acompanhamento, continue fazendo, mas eu acho que aos pouquinhos as pessoas vão entender o quanto as terapias vêm transformando, né? O resultado vem, né? E menos medicamentos e mais terapias, né? Muito bacana, viu, Rubens? Sim, sim. A terapia, ela faz com que você passe a entender até você melhor, te dá uma nova consciência. É o que você está falando, a mente, né? Então, você está falando para o sujeito, olha, se alimente melhor, olha, faça exercício, olha, pare com a bebida e tal, o cara quer ter um certo vício e tal, e ele não compreende aquilo, porque está a nível consciente. No inconsciente dele está em desequilíbrio, então ele não consegue perceber que ele está indo para um caminho porque ele não tem uma melhora do inconsciente. Aqueles gatilhos estão desarmando ele o tempo todo. E isso vai ser resolvido? É resolvido, porque quando ele começa a fazer a terapia, o que acontece? Ele começa a perceber mais ele mesmo. Ele para de olhar o outro, procurar solução para o outro e passa a olhar para si e falar assim, nossa, como eu tenho capacidade de poder resolver as coisas, como eu posso melhorar a minha vida e as minhas coisas. E aí começa a vir insights para ele, né? Começa a vir a própria intuição que ele não ouvia tanto, ele começa a escutar mais. E aí ele começa a mudar, né? Ele começa a fazer novas escolhas, porque Axis é isso, Axis é abrir o teu inconsciente para que você enxergue, acessar ele, para que você conheça a si mesmo e fale assim, não, eu não preciso ficar nesse caminho, eu tenho essa outra opção. É possível. É possível. Vou partir para essa outra área. Rubens, nossa equipe falou que o nosso tempo acabou, olha só, teria que ter uns 4 blocos aqui, de programa, uma série com você, de 10 episódios. Legal. Rubens, mais uma vez, muito obrigado aí por ter dado essa oportunidade pra gente. Esse é o papel da TV Câmara, compartilhar histórias de pessoas que fazem histórias na cidade.
E você, mais uma vez, é parceiro da gente, parceiro da TV Câmara. Sucesso sempre. E antes de finalizar, gostaria que você deixasse uma mensagem para a nossa população de Cubatão, né? E principalmente para as pessoas que estão ali em casa, que através desse programa vão ser ajudadas, vão entender melhor, né? Deixa uma mensagem aí de paz, de alegria, que com certeza a TV Câmara vai poder passar essa mensagem através de você. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço, Maico, agradeço a equipe da TV Câmara mais uma vez, que se colocou à disposição para levar essa mensagem, levar essa conhecimento dessa terapia, conhecimento dessa condição que as pessoas têm de poder melhorar sua condição de vida, sua saúde, melhorar a sua consciência. Então, o que eu diria às pessoas, que eu digo às pessoas, de modo geral, da população cubatense, é que vocês têm uma capacidade ilimitada. Nós temos uma capacidade mental incrível, que pouco conhecemos, né? E, na verdade, essa capacidade mental, ela passa a ocorrer, passa a acontecer na medida que você se permite a isso, né? Então, através da terapia de barra de Axis, você vai abrir o seu universo, vai abrir essa capacidade mental e poder enxergar o quanto você tem condições e tem capacidade. Lembrando, né, da máxima, né, conhece-te a ti mesmo. Então, é isso. A partir do momento que a gente conhece a si mesmo, a gente passa a ter um mundo melhor, a expandir o nosso universo, a nossa capacidade em todos os sentidos. Então, muito obrigado a todos vocês.